missionária, quer dizer que você já está fazendo o trabalho de missões, tá bom? Né? Mas, vamos lá. Eu disse para o pessoal que a gente está falando hoje, conversando, né? E está falando sobre o assunto. A irmã Ana Gorinha acabou de pedir oração, porque ela está, a irmã Micaela, está em depressão. Ela está com depressão. Agora, a irmã Maria José pediu oração, ela é cantora. Se eu não estiver enganado, eu conheço ela desde menino, mas chegou a um certo ponto da vida dela, ela está com depressão. Mas eu vou deixar para depois de você pregar a gente comentar. Vou deixar Deus te usar primeiro, porque senão fica cortando, né, a pregação. Vou deixar Deus te usar, aí depois nós vamos bater um bate-papo a respeito da depressão. Porque o que tem de jovem, até crianças com depressão. Aí depois eu vou explicar para os irmãos por que tem muitos crentes veteranos com depressão. Tá bom? É com você, deixa Deus te usar aí, tá bom? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor nessa tarde. Eu quero deixar a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, que fala assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por ser ia de a pé. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesses dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai falar sobre Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército muito respeitado na Síria. E a palavra do Senhor, quando começa o capítulo 5, em 2 Reis, vai falar que, além de comandante, ele era um homem leproso. A palavra do Senhor não fala se ele já estava há muito tempo com aquela lepra, se ele havia conseguido aquela lepra há pouco tempo, mas a palavra do Senhor fala que ele era um homem leproso. E a palavra mais para frente vai falar que chegou-se à casa dele uma menina que tinha se retirado do seu país, que tinha se retirado da sua casa, dos seus pais, para ir servir a Naamã na casa dele. E é muito interessante que quando aquela menina chega à casa de Naamã e percebe que ele está doente, ela não achou bom a doença de Naamã. Ela, por ter sido retirada dos seus pais, era por ter sido afastada da sua cidade, afastada de quem ela tanto amava, ela podia muito bem ter se revoltado contra Naamã. Ela podia muito bem ter se revoltado contra aquela situação. Em vez de ajudar Naamã, ela podia ter amaldiçoado Naamã. Ela podia ter deixado Naamã morrer ali com a lepra. Antigamente, a lepra era uma doença onde consumia todo o corpo e as pessoas eram afastadas da cidade. Quem tinha lepra era uma pessoa suja, uma pessoa imunda, aonde ele não podia conviver com ninguém. Ele era abandonado sozinho no meio das estradas ali, se coçando com cactos de teias, porque era muito dolorosa a sua dor. Mas aquela criança, ao ver o que Naamã estava passando, ela se lembrou do profeta. Ela se lembrou de que havia alguém que podia curar a lepra de Naamã, alguém que podia sarar o que Naamã tinha. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus tem se levantado ao seu lado pessoas que vai te ajudar a curar a tua lepra. Aquela menina se levantou para ajudar Naamã, e eu profetizo nessa tarde que vai haver pessoas que vai se levantar para ajudar você a se curar da sua lepra também. A lepra também antigamente era não só uma coisa física, mas uma coisa espiritual.
Era uma doença que eles falavam que Deus estava castigando aquele homem. Muitas pessoas, muitos amigos de Naamã podiam ter chegado e amaldiçoado ele. A palavra do Senhor vai falar que Naamã venceu muitas guerras porque era fiel ao Senhor. Assim como Jó era fiel e temente ao Senhor. Mas mesmo assim ele passou pela lepra, ele perdeu tudo. Quantos amigos amaldiçoaram Jó? A mulher de Jó olhou para Jó e falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Naquele exato momento ele podia muito bem ter amaldiçoado Deus, ele podia ter se revoltado contra Deus, ele podia estar amargurado contra Deus, mas ele falou, ele foi fiel a Deus. Em meio à prova, ele foi fiel a Deus. Naamã, em meio à lepra, ele foi fiel a Deus. Em meio às lutas, seja fiel a Deus. Não importa o que tem se passado na tua vida, Deus ainda tem sustentado a sua casa. Deus ainda tem te sustentado. Por mais que as coisas sejam tudo difíceis, o que somos nós perante Deus? O quem somos nós para cobrar algo de Deus? Deus nos deu o maior presente, que é a vida eterna junto com Ele, que é a salvação de estar junto com o Pai. Deus nos trouxe a vida. Quem somos nós para julgar Deus? Quem somos nós para colocar Deus na parede? Deus sabe muito bem o que faz. A palavra do Senhor fala que Deus não dá para um servo seu uma cruz maior do que ele consegue carregar. E tem pessoas padecendo no meio do caminho porque fala: minha cruz está muito pesada. Não, é porque você não tem colocado seus olhos em Deus e tem se afundado. Pedro, quando parou de olhar para Jesus, ele se afundou. Pedro estava andando no meio das águas. Pedro estava carregando a sua cruz, olhando para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, o nosso fardo é leve e suave. Porque Deus tira de nós as nossas dores. Deus toma para si o nosso peso. E é nessas horas que Ele traz o alívio à nossa alma. Às vezes estamos com as almas magoadas, e estamos com a consciência pesada, e estamos com o coração angustiado. Mas é porque não temos olhado para Deus. Quando paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para quem está do nosso lado, quando começamos a olhar para o nosso problema e percebemos que parece que não tem saída, as dores vão vir sobre a nossa vida, a angústia vai vir sobre o nosso coração. Mas nesse exato momento, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é o meu irmão do lado que vai me salvar. Não é meu irmão do lado que vai me tirar da depressão, que vai me tirar da angústia. É Deus. Naquela época não existia cura para a lepra. As pessoas padeciam de dor até morrer. Mas Naamã, aquela menina, ao ver o que Naamã estava passando, ela se falou: se Naamã estivesse frente ao profeta que eu conheço em Samaria. E os homens chegaram a Naamã e falaram isso a Naamã. E Naamã enviou a carta ao rei de Israel. O rei de Israel, ao ver aquilo, se indignou. Falou que eu sou Deus para curar ou amaldiçoar alguém. O rei de Israel não conseguia entender o que estava acontecendo, porque Naamã pediu ajuda a alguém que não podia ajudar ele. Naamã pediu ajuda a quem não tinha sabedoria e o conhecimento de quem era Deus para curar sua lepra. Aquela menina falou de um profeta em Samaria, ela não falou do rei de Israel. Mas ele viu ajuda, ele viu um pedido de ajuda ao rei de Israel. Muitas vezes você tem pedido ajuda às pessoas que não podem te ajudar, às pessoas que não compreendem o que tem se passado na tua vida, porque o deserto delas são totalmente diferentes dos seus. Você tem te desesperado, você tem ficado preocupado e procurado alternativas para se livrar do que tem acontecido na tua vida, mas sem enxergar que tem pessoas do teu lado falando coisas de Deus. Mas você quer escutar o que você precisa escutar, o que você acha que precisa escutar para você se curar dessa lepra. Você tem procurado pessoas que não vai te livrar da lepra, ela vai coçar a lepra para você, é totalmente diferente.
Naamã estava procurando alguém que não podia curar ele, mas que podia apenas coçar a lepra de Naamã para que não doesse tanto. E ali Naamã poderia até algum momento sentir-se como aliviado, mas ele não estava curado. Tem pessoas ao teu lado que estão apenas passando pano no seu pecado, apenas passando pano na história de tristeza que você tem vivido. Não é isso que Deus tem para você. Deus não traz para um servo seu maldição. Deus não traz para um servo seu angústia. Deus não traz destruição. A palavra do Senhor é muito bem sobre isso. Deus vem para salvar. Deus vem para trazer paz. Deus vem para trazer amor. O que Jesus pregava para as pessoas era amor. Jesus não pregava maldição. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Não era Jesus. As pessoas têm colocado Jesus contra a parede falando que Deus tem destruído a sua vida. Não. São os caminhos que você tem pegado. São as alternativas que você tem pegado, que tem destruído a sua vida e você não consegue compreender. Você não consegue compreender que você tem que tampar as brechas para que Satanás não possa habitar no seu casamento, para que Satanás não possa habitar na tua família, para que Satanás não possa habitar no seu ministério. É isso que você não tem compreendido, que existem brechas abertas que você não consegue enxergar, mas que estão abertas. A palavra do Senhor fala que quando nós chegamos a Ele, Ele mostra para nós o oculto e o escondido. Aquilo que não conseguimos ver com os olhos carnais, Deus mostra para nós onde devemos mudar. Será que você tem perguntado para Jesus o que eu devo mudar, Senhor, para minha história mudar? Jesus veio para mudar a história. Jesus mudou a história de paralíticos. Jesus mudou a história de Saulo, que se tornou Paulo. Para você ver, Jesus, o meu Deus, Ele não veio trazer destruição. Ele não veio trazer doenças. Ele não veio trazer amargura. Deus permitiu Jó ser provado, sim, mas Ele sabia a fidelidade de Jó. Ele sabia que Jó passaria por aquilo sem reclamar, sem colocar Deus contra a parede. Deus coloca sobre você uma carga que você consegue suportar, mas você não quer passar ela. Muitas pessoas hoje têm desistido do ministério, enquanto outras têm crescido. E você fica apenas sentada. Como eu queria estar no lugar dessa pessoa. Como eu queria ser como essa pessoa. Mas você não suportou a carga que Deus colocou sobre a sua vida. Você não conseguiu passar pelas pontes que Deus colocou sobre a sua vida. É isso que você não consegue compreender. Que o que Deus vê para nós é muito maior do que imaginamos. Talvez a luta que passamos hoje não se compara à vitória que Deus tem para nos dar lá na frente. Mas nos amarguramos contra Deus, porque tudo que acontece é culpa de Deus. Não é culpa de Deus, não. A palavra vem nos falar que nós temos o livre arbítrio de escolher. São escolhas. Aonde você está hoje é escolha. Você escolheu sair da casa do Senhor para viver o que o mundo te dá. Você escolheu não cantar porque as pessoas falavam mal de você. Você escolheu parar de pregar porque você não prega bonito. Você escolheu abandonar o seu ministério porque o ministério do irmão parecia muito melhor que o seu. As pessoas têm lançado palavras vãs contra a sua vida. As pessoas têm lançado palavras de maldição contra a sua vida, falando que você não é bom para cantar, que você não presta, que você deve largar o ministério porque outras pessoas façam melhor do que você. Pare de vestir o que as pessoas têm falado de você. Você não tem vivido o que Deus tem para você. Você tem vivido o que as pessoas têm vestido em você. As pessoas têm te dado uma palavra e você tem tomado para si. As pessoas chegam para você e falam: você não presta. E você fica com aquele pensamento: eu não presto mesmo. Ei, pare com isso de pegar para você o que as pessoas falam. As pessoas não te definem. Quem te define é Deus. Não foi Deus que chegou para você e falou isso. Não foi Deus que usou a boca daquela pessoa para falar por você. Não foi. Foi o diabo, e você tem tomado para si o que elas têm falado. Você tem machucado o coração porque tem se ligado mais com o que as pessoas têm falado que é o seu ministério. É por isso que muitas pessoas têm parado no meio do caminho.
Aqueles discípulos, quando estava a tempestade, eles entraram em desespero, não sabiam o que fazer e Jesus já estava dormindo. Eles entraram em desespero ali, tentando achar solução, porque eles tinham esquecido quem estava com eles era Jesus. Os discípulos andaram com Jesus, os discípulos viram o milagre que Jesus fez, mas eles não conseguiram enxergar Jesus no meio da tribulação. Eles não conseguiam ver que Jesus estava do lado deles em meio à tribulação. A tribulação pode estar muita, o barco pode estar quase virando, mas ei, Jesus está com você no barco, calma. E Jesus, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele acalma a tempestade. Mas ele pergunta para os seus discípulos, homens de pouca fé. Quando Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, pega o teu filho e faz um sacrifício para mim. Abraão não reclamou contra Deus. Abraão não jogou Deus na parede. Abraão simplesmente pegou o seu filho e começou a levar ao holocausto. O seu filho, quando perguntou, pai, aonde está a oferta? A resposta de Abraão falou, Deus proverá. Deus proverá, ele não reclamou, ele falou que Deus ia prover, porque a fé dele era maior do que ele estava vivendo. Será que você tem tido a fé maior do que você tem vivido? Será que você tem profetizado bênção, tem profetizado o que vai acontecer? E ele levou o filho dele até o alcance, e quando chegou lá, Deus providenciou a oferenda. Mas antes disso, Abraão profetizou. Moisés, quando chegou no Mar Vermelho, pensou, Deus, o que eu vou fazer? E Jesus ao menos falou, coloque o machado nas águas e continua caminhando. Será que você tem hoje fé para olhar e profetizar na tua vida que o mar se abre e você continua caminhando? Ou você tem desistido do que Deus tem chamado você para fazer? Ou você tem desistido do teu ministério porque você teve uma decepção amorosa? Porque nada na tua vida não dá certo, as portas estão fechadas, os amigos te abandonaram. Será que isso é motivo para você abandonar Deus? Que um dia te tirou do lamaçal, que um dia tirou você de ser escravo do diabo porque você tem voltado para isso? Deus te deu um ministério, Deus te deu algo lindo. Quantas pessoas te elogiavam quando você cantava, quando você pregava. Mas hoje, aonde você está diante de Deus? Aonde está o talento que Deus tem te entregado? Em meio à pandemia, será que você tem multiplicado ou você escondeu o seu talento debaixo da terra? Se Deus voltasse hoje e te perguntasse cadê os talentos que você teria para entregar para Deus? Ah, Senhor, eu ministrava, eu pregava, mas está tudo no passado e hoje. Será que você tem pregado com a mesma fé? Será que você tem acreditado que a história vai mudar com a mesma fé? Será que você tem cantado com a mesma fé ou você se esqueceu dos princípios? Conhecedores da palavra e esqueceu dos princípios. Quando Eliseu escuta o que o rei tinha feito, Eliseu não temeu. Eliseu se levantou e falou, manda ele vir até mim. Eliseu não teve medo, porque ele sabia que quem estava com ele era maior do que aquela lepra. Ele sabia que o Deus que ele servia podia curar Naamã, os homens querendo ou não querendo. O rei de Israel pode ter decretado derrota para Naamã, mas Eliseu chegou e decretou vitória, porque o Deus que servimos é muito maior que o diabo. Deus tomou a chave do diabo. Então não viva as coisas que o diabo tem colocado na tua vida. Viva o que Deus tem para você. Viva o que Deus profetizou sobre a tua vida. Ele tem um chamado, então volte ao chamado de Deus. E quando Naamã vai até Eliseu, ele acha que vai ser recebido com flores, com isso, com aquilo. Não. Eliseu apenas mandou teu servo e falou, vai e fala para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Existia tantos rios melhores lá em Israel, tantos rios mais limpos, mas aquele rio era sujo, aquele rio era impuro.
O Naamã se contrariou. O Naamã foi revoltado para casa porque ele não escutou o que queria ter escutado. Ele achou naquele exato momento que Eliseu ia estender as mãos e ele ia ser curado. Você tem escutado coisas que tem te machucado, mas são as verdades. São verdade, a palavra do Senhor fala pra gente pregar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Você tem conhecido a verdade? Você tem se revoltado contra a verdade de Deus? Profetas têm chegado até você. Pregadores têm pregado o evangelho verdadeiro e você tem falado, não é usado por Deus. Ele falou palavras duras, mas são palavras de conserto. É palavras que precisamos escutar de conserto, porque somos pecadores. Nós somos merecedores de Deus. E Ele sabe o que necessitamos. Ele sabe o que realmente aconteceu conosco, o que acontece com nós. Ele sabe o nosso futuro, então Ele vai mandar para nós palavras verdadeiramente que vai nos colocar no caminho certo. Em vez de repreender o profeta, escute o que Deus tem para te falar. Se Deus te repreendeu, escuta e muda. Volte ao primeiro amor. E ali, os senhores que estavam com Naamã falou: se o profeta tivesse mandado você fazer coisas maiores, você não tinha feito por causa da cura. E Naamã, ao pensar, ao raciocinar, Naamã foi se banhar naquele rio sujo e impuro. Talvez ele mergulhou uma vez e viu que nada funcionava. Ele mergulhou 2 vezes e viu que estava do mesmo jeito. Ele mergulhou 4 vezes e nada mudava. Ele mergulhou 6 vezes. Talvez na 6ª vez ele pensou em desistir, porque ele já tentou 6 vezes. Mas Deus não tinha falado para ele mergulhar 6, Deus tinha falado para ele mergulhar 7. Pensa se Naamã tivesse desistido de mergulhar 7 vezes. E na 6ª vez ele tivesse desistido e saísse daquele rio e fosse embora. A história de Naamã não estaria na Bíblia para a gente ler hoje. Se Jó tivesse amaldiçoado Deus, talvez Jó não estaria no livro da vida hoje para contar isso. Talvez se Moisés tivesse desistido do propósito de Deus, nós não teríamos a história de Moisés para ler hoje. Talvez se Abraão tivesse conspirado contra Deus e falado: Deus é o meu único filho, eu não vou dar para o Senhor. Talvez hoje nós não teríamos entendido quão grande é a fé de Abraão. Talvez hoje Abraão não seria chamado pai de multidões. Talvez hoje nós não conheceríamos Abraão como pai da fé, um pai fiel que teve fé em Deus. Pensa se esses grandes atores, grandes profetas da palavra do Senhor tivessem desistido em algum momento do seu ministério, em algum momento tivessem conspirado contra Deus. Hoje nós não teríamos a palavra do Senhor, mas eles foi fiel, o que mostra que nós podemos ser fiel. Se homens como eles foram fiel, por que nós não vamos ser fiel ao Senhor? Quando Naamã mergulhou 7 vezes e ele saiu dali totalmente curado, é que ele percebeu quão grande era o Deus que Eliseu servia, quão grande era o Deus que ele estava orando. Não desista dos teus ministérios, não desista do que Deus tem chamado para você, prossiga. Porque o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Talvez você desistiu na caminhada só um pouquinho, faltando um pouquinho para chegar na sua vitória. Você desistiu. Não desista. Volte ao primeiro amor, volte ao que Deus te chamou. Para que viver só de lembranças? Lembranças de estar no altar, lembranças de pregar, lembranças de cantar. Não, Deus não te chamou para isso. Ah, mas o que eu tenho no mundo é muito melhor, né? Não. O que Deus tem para você é muito melhor. Pare de viver o que as pessoas têm colocado para você e olhe para Deus. Porque a partir do momento que você olhar para Deus e colocar a sua casa em rochas firmes, que é a palavra do Senhor, você vai ver o mar abrir, você vai ver maná cair do céu, você vai ver a cura acontecer, você vai ver paralíticos andarem. Não se devemos mais milagres, porque as pessoas têm desistido. As pessoas, em Atos 2, só aconteceu o Pentecoste depois deles ficarem 10 dias orando ali. Você tem orado pelo menos meia hora ao Senhor? Arrepende dos seus pecados, são os pecadores. Maldito o homem que confia no homem. Não devemos confiar no homem, devemos confiar em Deus.
Então, a partir de hoje, não olhe para o homem, olhe para Deus, porque a partir do momento que você olhar para Deus, as coisas na sua vida vai mudar e você vai compreender que aquilo que você está passando é muito pequeno, porque Deus tem para você, porque a vitória é muito maior do que imaginamos. Então, não pare no meio da caminhada, prossiga. Não pare a tua chamada, não pare o teu ministério, porque tem pessoas lá fora que necessitam de uma palavra sua, que necessitam de uma canção sua, que necessitam de uma oração sua. Então se levante e prossiga avante. É a palavra que Deus tem hoje para você nessa tarde. Aleluia. Amém, louvado seja Deus, né? Palavra abençoada com a missionária. Eu falo missionária, mas é a jovem. Micaela é o quê? Diaconisa? Diaconisa? Diaconisa, tá vendo? Diaconisa Micaele, né? Deixa eu falar para você, né? Obreira, né? Obreira na casa do Senhor, bênção pura. Deixa eu falar para você, querido amigo e irmão. Nós chamamos a irmã Micaele para estar aqui hoje na rádio, trazendo uma palavra. Essa semana aconteceu, né? O suicídio da menina foi essa semana, né? Da jovem, né? Foi domingo, uma jovem na cidade suicidou, né? E a gente fica muito assim comovido, sabe por quê, querido amigo? Irmão que está aí do outro lado. Muitas das vezes, querido irmão, a gente se encontra em situações, né, Micaela? A gente se encontra em situações e a gente pode fazer a diferença no nosso meio de convívio.